De volta com o Educador Entrevista, eu converso hoje aqui com o Dr. Fernando Reis. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, telespectadores do Educador Entrevista. Doutor, Residencial Terça da Serra, né? Vamos explicar esse conceito, né? O senhor me dizer que é uma franquia, né? Uma franquia bem diferenciada. Isso. O Terça da Serra foi o primeiro residencial para idosos que começou com um modelo de franquia. Atualmente são 68 unidades, 30 já em funcionamento. No mercado já existem outras franquias de residencial, porém nós somos pioneiros, por isso o diferencial. Sem dúvida, né? E já começa com esse diferencial da experiência compartilhada, né? Porque quando se fala em franquia, você já tem um know-how de outras cidades que vêm para cá. Com certeza. Eles dão o suporte tanto de construção, implementação, de legal, o suporte até de cuidados aos hóspedes também é muito maior. Quero ou não, você ter experiência de uma unidade, você ter experiência de um país todo, é mais enriquecedor. Sem dúvida. E todas as tendências, e a gente fala isso, né, uma questão global, não é só do país, nós temos uma taxa natural de envelhecimento, né, e uma necessidade de olhar com diferencial para essa população. Com certeza, a pirâmide etária está mudando, já tem bastante tempo, uns 20, 30 anos que a gente tem um alargamento dela, então, consequência, a população está envelhecendo, não é à toa que houve a mudança da Previdência, entre outras coisas. E é uma população que foi renegada um tempo e que as pessoas estão começando a olhar com os outros olhos. E o Terça da Serra veio justamente para isso, para mudar um conceito a respeito, por exemplo, de hospedagem para idosos, que é um termo que a gente não usa mais, seria o asilo, tirar esse preconceito contra isso. Perfeito. Pensando nesse conceito, também uma das coisas que mudou é que antes só tinha a questão de uma internação integral, né? 24 horas, com esse idoso direto. Agora a gente percebe também essa necessidade da família que, olha, eu só quero no meu horário de trabalho, para que não fique sozinho, para que tenha um contato, uma interação. Isso também tem se tornado uma tendência. Com certeza. As famílias antigamente eram bem maiores, né? Eles sempre tinham 5, 6 filhos, hoje em dia as famílias estão menores, consequentemente as pessoas têm que trabalhar, têm os compromissos e a necessidade desse cuidado que a gente fala que ter o daycare, ou por temporada, em que o hóspede vai, passa o dia, seja amanhã, à tarde ou o dia inteiro, ou por um período, a família tem necessidade de viajar, algum casamento na família, e o idoso, o hóspede não pode ir, ele fica uma temporada no nosso serviço. E, de fato, né, vocês acabam atendendo todo esse perfil, né, e encaixando também nessas necessidades, né, de tempo e com foco em cada paciente, né, em cada cliente. Isso, os idosos são classificados em dependência, grau 1, 2 e 3. O 1 seria dependente em uma atividade diária, seja vestir, comer, e o 3 totalmente dependente. O 2 o intermediário entre os dois. Então, a casa está preparada para receber todos os graus e a necessidade de cada um. Se tem um déficit cognitivo, ou seja, se é uma pessoa que tem uma dificuldade de memória ou alguma alteração, a atividade é focada em cima disso. Tanto a TO, fisioterapia, todos os serviços que a casa oferece. Nós estávamos falando a respeito um pouco dos profissionais envolvidos, né, doutor? Isso. Queria falar um pouquinho mais, né? Qual é essa equipe e as especialidades presentes? Na casa, em 24 horas, tem o cuidado dos cuidadores, técnicos de enfermagem. Durante a semana tem a supervisão da enfermeira-chefe. A parte de atividade recreacional que a gente fala tem terapia ocupacional, tem fisioterapia, musicoterapia e eventos esporádicos que a gente faz uma vez por mês, dependendo do tema pertinente. Dezembro, Natal, Páscoa, Abril, Páscoa e assim por diante. E os profissionais é isso. E tem a parte médica, que é a avaliação pela doutora Karen, que é especialista em demência e doenças degenerativas, que faz a avaliação de todos os hóspedes, tanto na entrada quanto no segmento. E se qualquer alteração, retorno. E isso a gente acaba também observando, né, que tanto a demência quanto as doenças degenerativas, em ambientes com pouco estímulo, elas avançam muito rápido. Com certeza. Já é sabido na medicina que os fatores protetores sempre é o estímulo. Seja estímulo de
conversa, seja um jogo de memória, seja estimular, por exemplo, se ele tem uma perda de memória recente, estimular memórias do passado, enfocando memória, distúrbios de marcha, tudo isso piora se não tiver o estímulo. No residencial, isso é toda hora trabalhado. E é interessante também isso, muitas vezes, do residencial, que é ter essa companhia o dia todo, né? A gente percebe, como foi colocado muito bem no último bloco, a redução dos núcleos familiares, né? As famílias são pequenas e muitas vezes esses idosos passam o dia todo, né, sozinhos, né, sem nenhum tipo de estímulo. Então esse conjunto também ajuda muito na convivência, porque a gente também tem que lembrar que um acaba convivendo com o outro também. Exato. Eu percebi isso exatamente na pele mesmo. A minha avó foi uma que cuidou do meu avô durante 4 anos e em casa era praticamente eles e a cuidadora. Então não todo mundo trabalhando, então esses núcleos familiares menores predispõe a isso. E lá existe companhia, seja para amizade, seja para brigar, no bom sentido. Tudo isso é muito constante. Até a gente já brinca que a gente, assim, nas casas a gente não tem um avô, a gente tem todos os hóspedes da casa são nossos avós. Sim, sem dúvida. Quando vocês fizeram um apanhado aqui para a cidade, né, e decidiram, você chegou a conhecer outras unidades? Como é que foi esse processo, tanto de conhecer a franquia quanto de implementação? A franquia ela tem um padrão de ela mapeou as cidades do país todo, em que é uma necessidade que a gente usa o código chamado ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Esse código é o que rege a gente. E a gente mapeou a região do interior de São Paulo e Batatais é uma cidade que tem uma população, uma faixa etária pertinente, um número de idosos, porém a gente tem poucas instituições para atender essa demanda. Normalmente nos locais temos a Domus aqui na cidade e temos as instituições públicas. E a gente viu que a necessidade desse serviço, e um serviço diferenciado. A gente veio para atender uma demanda que eu acho que devia estar reprimida. E é o que se comprova com o padrão da casa e dos serviços. Perfeito. Ana Paula, parabenizando aí pelo empreendimento, fala justamente dessa questão, né, da necessidade premente hoje e de um cuidado focado aí nas necessidades individuais, como vocês bem colocam. Exatamente, quando o idoso ele entra na casa, é feita toda uma avaliação global por todos os profissionais da casa, justamente no sentido médico, de parte motora, parte cognição, justamente é trabalhado isso. Como nós não trabalhamos com um número muito alto de hóspedes, porque a gente não consegue dar esse cuidado específico, a gente trabalha com um número menor, consequentemente a gente consegue dar uma atenção maior a cada um deles. E vamos conhecer um pouquinho da estrutura do empreendimento, né? Nós temos um vídeo que vamos exibir agora para que você também conheça um pouco desse espaço.
Perfeito, né? A gente consegue ver um pouquinho dos detalhes, né, da estrutura do espaço, doutor. Extremamente aconchegante, e eu acho que uma coisa que chama atenção também, um espaço com muitos estímulos, né? Eu vejo algumas interações até lúdicas, né? A gente fala muito da questão da ludicidade na infância, mas o lúdico é importante em qualquer faixa etária, com certeza. Ainda mais na melhor idade aí. A casa conta com vários espaços justamente para estimular em todos os aspectos, seja o aspecto tátil, o aspecto visual, memória. Conta com a biblioteca, a gente fez um cuidado de colocar a estante em formato de árvore. No fundo da casa, como apareceu no vídeo, temos uma horta vertical. Muitos idosos, inclusive eu que não sou idoso, adoro mexer com planta. Então a gente fez uma horta vertical justamente para quem tem acessibilidade de cadeira de rodas, na altura do quadril ou na cadeira de rodas, justamente para todos participarem. A parte visual, a gente colocou plantas. Em todo o espaço a gente estimulou o máximo e com o conforto e o cuidado do que o Terça sempre tem. Perfeito. Quando se pensa aí, né, em toda essa estrutura, a capacidade é para quantas pessoas? É a pergunta aqui do Reginaldo. A casa comporta 24 hóspedes, mais os hóspedes de dia, que faz o daycare, mas hospedagem 24. Perfeito. A Rita, parabenizando pela chegada na cidade, diz que será muito bom para os nossos idosos, está desejando sucesso a toda a equipe. Obrigado, Rita. E é interessante ver essa possibilidade, né? Porque quando a gente pensa também na inclusão do daycare, isso gera uma movimentação diferenciada, né? Tanto desse idoso que sai daquela rotina muitas vezes ociosa, né, do ambiente familiar e que tem esse novo contato, como para aquele idoso que está lá e que vai ter o contato também com essa rotina diferenciada de quem frequenta somente por um período do dia. Com certeza, e a nossa experiência da casa é a 30ª que em funcionamento. A experiência nossa é que os hóspedes começam como daycare, não gostando, depois de um tempo gostam e depois pedem para os familiares ficarem, porque eles formam amizade, do cuidado, da própria estrutura da casa. Então, é inerente ao processo mesmo. Quem não quer ficar perto dos amigos? Então... Sem dúvida, sem dúvida. E criando uma rotina até muitas vezes mais natural nesse processo, né? Nós observamos muito alguns países, né, que o Brasil começou um pouquinho timidamente isso, né, de já estruturas residenciais para idosos, né, com vilas, estruturas conjugadas aí de moradia, né? Vemos também muitos idosos que acabam juntando, né, e morando em conjunto, né? Mas com uma estrutura aprimorada assim, a gente vê que dá uma qualidade de vida muito melhor, né? Até porque você tem estímulos programados, profissionais que estão observando esses quadros o tempo todo, né, e propondo novas ações. Com certeza. A melhor frase que eu acho é da idealizadora do projeto, que é a doutora Joyce Duarte, que é a fundadora do Terça da Serra, que ela fala: nós somos uma casa na serra com bastidor hospitalar. Então todas as casas têm justamente esse aspecto de casa mesmo, de moradia, de estrutura, preservamos toda a estrutura, não temos cara de clínica, porém com todo o cuidado, bastidor hospitalar, enfermagem, medicação, cuidados, hotelaria, como tem que ser. Sem dúvida. A Josi aqui também parabenizando pela belíssima estrutura, né? Diz que tinha passado em frente à casa e já tinha chamado a atenção, e agora vendo por dentro ficou encantada. Obrigado. Com o empreendimento. E de fato nós observamos aí toda essa infra que agora vocês, né, colocam em funcionamento e à disposição aí dos interessados na cidade. Também tem uma questão prática de se pensar essa rotina, esse dia a dia que também, né, se adequa às necessidades dos internos, né? Não é um pacotinho fechado, né? Isso também é interessante destacar, né? Que dependendo do perfil desses idosos, vocês vão adequando e melhorando ainda mais o sistema. Com certeza, a casa é deles. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer o que ela não quer. Então não existe uma rotina rígida como é o hospital, que tem que ter aquele controle. Lá nós somos uma hospedagem, então se ele quiser dormir mais tarde, participar ou não da atividade, claro que todos os profissionais estimulam a participação das atividades e tudo, mas acaba que é inerente, eles acabam entrando na rotina da casa independente, porque todo mundo vai almoçar, eu não vou almoçar. Então, e fica aquela coisa mais controlada, tanto a alimentação quanto a medicação, fica
tudo registrado, então é mais fácil qualquer alteração ser mais visível, mais palpável. E que é importante uma rotina, né? Porque é o que a gente observa, por exemplo, com as crianças e que na nossa vida a gente repete o processo, né? A gente tem esse processo na infância e depois na fase idosa. Do próprio organismo, muitas vezes, não dá os alarmes mais como deveria, né? A gente vê casos, muitas vezes, de idosos desidratados porque o organismo não avisa mais da necessidade constante de tomar água, né? Ou com quadro de anemia ou de uma alimentação ruim, porque também não tem uma rotina e às vezes o organismo o alerta da fome não aciona como deveria. Exato, o idoso no processo de envelhecimento, ele tem a parte do centro da sede diminuído, então não é que ele não lembre, ele não sente sede. Então os profissionais de uma instituição como a nossa sempre são estimulados a ofertar um copo de água, mesmo em pequena quantidade, contanto que no final do dia a ingestão hídrica seja ótima. A alimentação é um grande problema, na maioria das casas a gente vê que em casas deles, ele só gosta de sopa de fubá. Fubá é um elemento nutricional, mas existem outros, existe a proteína, existe tudo isso. E como a casa conta com um nutricionista que assina o cardápio, faz a supervisão, tudo isso é pesado. No próprio diabetes, em pessoas que têm um colesterol alto. Então, o nosso controle é bem maior. É como você falou, a criança tem que ser supervisionada. A gente se supervisiona e nas casas a gente dá um olhinho para eles. E nós falávamos, né, eu deixei, né, como chamada desse bloco, a questão do monitoramento diferenciado, né, com cada idoso. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa tecnologia. O Terça da Serra, como franquia, desenvolveu uma tecnologia que é exclusiva nossa, que é o monitoramento tanto pela inteligência artificial quanto pelo monitoramento por uma pessoa especializada. A sede do monitoramento é em Campinas, no qual todas as casas do Terça dispõem de câmeras 24 horas que monitoram a atividade do cuidador virtual, que ele olha a atividade da casa. E existe também a inteligência artificial, como eu comentei, que é um reloginho, igual aqueles que a gente vê no mercado, porém com um código diferente. Esse código vê bradicardia, que seria batimento baixo, TAC, que seria batimento alto, arritmias, controle. A gente não quer isso, mas eles têm um grau de demência, às vezes controle de fuga, distúrbio de movimento. Se ele tem um Parkinson, ele tem um padrão de tremor. Se esse padrão sobe ou abaixa, o relógio identifica e dá um laudo para a gente, não de doença, mas que está fora do padrão. Até intervindo, por exemplo, em casos em que a pessoa tem que aumentar ou não a medicação. Então isso é uma tecnologia exclusiva nossa, o TS-TEC. Perfeito. E é interessante pensar nisso, né? Porque vai gerando também um banco de dados a respeito daquele paciente e ajuda, inclusive, no encaminhamento do tratamento. Com certeza. A gente teve um caso numa unidade nossa em que o paciente não tinha histórico de arritmia cardíaca e estava fazendo frequências elevadas à noite, quando ele deitava. E a gente achou estranho, levou-se ao cardiologista dele e, na verdade, o problema não era nem no coração, ele estava com uma pneumonia. Sendo que ele não transparecia nenhum sintoma, idoso não faz febre, e a gente conseguiu pegar isso precocemente graças ao monitoramento. Também risco iminente de queda. Se ele levanta da cama, está agitado, o relógio aciona um alarme na casa e o cuidador vai lá averiguar o que está acontecendo. E realmente é um diferencial, né? Porque você tem cuidados de alerta 24 horas por dia, né? Porque a gente fala isso, mesmo que você tenha todos os profissionais qualificados acompanhando a rotina de uma casa de idosos, né? Não dá para se multiplicar só com a tecnologia como vocês fizeram. É o diferencial do Terça, a gente consegue manter o mesmo padrão em todas as casas do Terça graças a esse monitoramento. A gente brinca que a gente tem 3 olhos, tem um do cuidador presente, tem um do cuidador virtual, que é uma pessoa, e existe o olho da tecnologia em cima disso. Então, por isso a gente fala monitoramento 24 horas, e realmente é 24 horas. Não existe esse não estar olhando em nenhum momento. Algum dos olhos vai estar olhando. Perfeito. Isso é o diferencial do Terça. A Roseli aqui, né, também parabenizando pelo empreendimento e colocando os caminhos, né, quem quiser conhecer o espaço, tem como é que faz contato com vocês? Com certeza. Nós apareceu na vinheta o nosso endereço, Rua Coronel Manuel Gustavo 81. Pode
ir diretamente lá, demanda espontânea, como a gente fala, como pode agendar uma visita. A casa está aberta 24 horas e os profissionais para visita ficam no horário comercial, de 8 até as 4 da tarde. Não precisa agendar, só comparecer e conhecer nossa casa. Perfeito. E como bem foi colocado, né, com esse diferencial, né, às vezes pode-se até fazer esse processo de iniciar um home care para ver a adaptação do idoso. Né? Com certeza. O terço um dos diferenciais do terço é que nós não temos horário de visitação. Então, a pessoa pode visitar a qualquer hora do dia. Pedimos para respeitar os horários de refeição e banho, por questão de comodidade, mas você é um médico, sai do plantão 7 horas, quer ver, ou no horário de almoço, você é um bancário, tem aquele horário de almoço mais curto, quer almoçar com a sua mãe, fique à vontade, a casa é aberta 24 horas. Isso é tanto no daycare quanto na hospedagem, né? Porque o hóspede está com a gente no modalidade daycare que não pode receber visitas também durante o dia. E de fato acaba sendo um diferencial, né? Porque quando nós falávamos dessa rotina, né? Mesmo aqueles idosos que estão hospedados, né, de maneira 24 horas no espaço, tem essa maleabilidade, né? Olha, não, vamos lá pegar para um almoço hoje, ter esse diferencial, né? Passar o final de semana com a família, acaba contribuindo com essa qualidade de vida, né? Com certeza. Diferente de aqueles idosos residenciais, o Terça da Serra preza muito trazer a família para dentro da hospedagem. Nós temos salas de apoio individual, em caso precise uma comunicação mais privada, a pessoa pode usar essa sala. Existem vários espaços de ambientes de comodidade, seja o jardim ou o interno da casa. Justamente, nós queremos as famílias dentro da casa. Nós queremos interação, não é porque ele não é uma pessoa presa, ele é um hóspede, é aquela casa dele. Então a gente quer que tanto ele quanto a família se sintam à vontade na casa. Perfeito. Ana Clara também parabenizando, né, pelo investimento e pela estrutura, né, disse que realmente ficou encantada com o que viu do espaço e desejando sucesso aí, esperando que cada vez mais as pessoas tenham essa visão de qualidade para os idosos. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado de verdade. Também, né, falando um pouquinho mais do empreendimento de toda essa infraestrutura, a gente falou um pouco da tecnologia, dos profissionais, da estrutura da casa, mas eu repito também essa questão do know-how da franquia, que eu acho que é um grande diferencial, né, de já ter essa experimentação em todas as outras unidades e sempre de ter a inovação de, olha, tal unidade fez tal ação que funcionou e ter uma rápida troca, né? Com certeza, com 30 unidades em funcionamento, 68 ao total, algumas implantações, ser a pioneira na franquia de residencial para idosos, nos traz um know-how muito grande. Se tiver que ter errado, nós já erramos e acertamos também. Então essa troca, como você falou, é uma velocidade muito maior. E a tecnologia está isso. Antigamente a comunicação era muito deficitária, hoje em dia é instantânea. Então, a franquia troca essas experiências, até com profissionais de treinamento que a franquia fornece ao longo todo o período da casa. Então, sem dúvida. Doutor, então reforçando aí, né, todos que quiserem, né, conhecer um pouco mais do espaço, é Rua Coronel Manuel Gustavino, número 81, na área central, e o telefone 3661-0174, 3661-0174, para maiores informações. Doutor Fernando, eu agradeço imensamente a presença, o programa está sempre à disposição e eu faço minhas as palavras de vários espectadores aí desejando sucesso ao empreendimento. Obrigado, Luciano.